Não deis lugar ao diabo. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Também aos ouvintes da Rádio Amém, 98.9, de Lucas do Rio Verde, ali com o pastor William Paixão Cavalcante, grande homem de Deus, servo de Deus, está aí em Lucas do Rio Verde para ajudar você, tá? E o nosso tema é este: não deis lugar ao diabo. Nós vamos para um hino, depois então a palavra de Deus. Vamos lá. Preciosos irmãos, a palavra não deis lugar ao diabo, como você viu, está em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Ela é abrangente. Dar lugar ao diabo significa ser culpado de algo. Porque
Nós temos o conselho bíblico de ser vigilantes. Então, dar lugar ao diabo é ser a causa de algo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: vigiai, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele não tem folga. Isso ele faz, ele é espírito, ele não dorme, não come. Então, isso ele faz diariamente. E eu quero mostrar aqui vários itens, segundo Deus vai me dando, para mostrar pessoas, ou como você daria lugar ao diabo. E me lembrando disso, nós vamos para Josué capítulo 9. Josué deu lugar ao diabo. Mas como? Josué, na tipologia da Bíblia, ele é um tipo do Espírito Santo. Caleb, seu companheiro, é um tipo da igreja. Um homem tão espiritual que Deus disse para ele: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Olha, nunca devemos confiar em nós. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. A gente diz que não confia no outro, mas confiamos em nós mesmos. Tá? Dá na mesma. Nós temos que confiar em Deus, somente em Deus. Deus mandou. Se você ler em Números, capítulo 13, você vai ver que os gibeonitas estavam catalogados entre os povos que deveriam ser destruídos. Mas o que eles fizeram? Olha só, eu tenho ensinado conforme aos Efésios, capítulo 6. Você pode ler, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não bate de frente conosco, tá? Mas ele arma cilada, porque ele sabe que aquele que está em nós é maior do que ele. Então ele arma uma arapuca, ele arma uma cilada. É praxe do menor, quando luta com o maior, fazer isso.
Nós somos pequenos, claro. É tesouro em vasos de barro. Mas aquele que está em nós, o tesouro, é maior do que Satanás. Então, os gibeonitas, sabendo que seriam destruídos, fizeram um disfarce. Eles pegaram alguns da cidade, os anciãos, e apanharam vinhos rotos, pães embolorados, pegaram as roupas mais velhas, sapatos bem velhos, e foram. Chegando lá, no arraial de Israel, daquele grande exército que vinha destruindo tudo, eles disseram: olha, nós estamos vindo de uma terra muito distante e ouvimos a fama do seu Deus, do seu exército, e viemos para fazer aliança. Agora, aquela aliança, antes de assinar, antes de ir para o cartório, anunciar na igreja que está noiva, né? Antes de fazer isso, tem que consultar a Deus. Aliás, consultar a Deus logo no início, antes de começar a namorar. Então a Bíblia é clara que Josué, os príncipes de Israel, fizeram aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus. Mais tarde, depois que juraram defendê-los, mais tarde, eles ficam sabendo que os gibeonitas era povo daquela terra, que estava entre os que deveriam ser destruídos. Agora, Deus, ele honra a aliança. Deus assinou também. Lá na frente, houve uma grande fome em Israel. E sabe por quê? A resposta que Deus deu para Davi foi esta: é por causa da casa sanguinária de Saul, que matou os gibeonitas. Isso me faz a gente lembrar que depois que casou, minha filha, meu filho, como diz o popular, já era. Você tem que honrar aquilo. Não adianta falar: eu errei. Não, você tem que honrar aquilo. Então, é imprudência você sair de carro à noite com as luzes queimadas do carro. Não é imprudente? É imprudente você estar andando sozinho no escuro à noite. Agora, vai dar coisa errada. Me lembro de uma irmã, coitada, ela estava andando à noite com o filho. Acho que a noite estava bem escura, a rua escura. E, de repente, o filho olha do lado: cadê a mãe? A mãe tinha caído num buraco fundo e ele não tinha visto. Agora, no Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para o meu caminho. No Salmo 119, versículo 130 diz, olha só, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Então, à medida que você vai ouvindo a palavra, você vai tendo entendimento, mas as pessoas ignoram o entendimento e resolvem andar sem a lâmpada, sem a luz, sem apresentar a causa ou o que você quer fazer, o projeto, o plano a Deus. E fazer isso é dar lugar ao diabo. Porque ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, dar passos sem a lâmpada, sem o amparo da palavra, não é prudente. Não é prudente. É dar lugar ao diabo. Vamos para outro item. Irmãos, não adianta nós queremos vencer o diabo, porque o diabo, ele usa corpos. Ele usa corpos. E o que ele quer fazer é briga, é desavença. O que ele quer fazer é tumulto. E quando você age de acordo com ele, fazendo o que ele quer, você está dando lugar a ele. Você está dando lugar a Satanás. Aqui na mensagem, véu adentro, ouçam bem. Havia um rapaz que era um batista. E vocês sabem, hoje existem os batistas pentecostais, batista renovada. Mas a igreja batista em si, a tradicional, ela até então não cria em línguas estranhas, não cria em barulho, Pentecoste. E um moço, ele creu na mensagem pentecostal. E a partir daí, começou um problema em sua casa. Um problema em sua casa. E ele foi ao irmão Miranda. E olha bem, um jovem veio a mim, não faz muito tempo. Ele era um pentecostal. Ele havia assistido muito dessas reuniões. E sua esposa era uma luterana, que retifico aqui, luterana, mais ou menos igual. Um batista, tradicional, claro. Era uma luterana aferrada. Então, talvez você tenha uma esposa, ou vice-versa, católico aferrado, batista aferrado, e assim vai. Aferrado quer dizer roxo, né? Aquela pessoa religiosa mesmo, na sua religião, zelosa. E ela disse assim, bem, suponho que todos vocês foram lá embaixo e gritaram ontem à noite. Eu acho que todos vocês estavam falando em línguas e fazendo tudo isto ontem à noite. E se você puxar na história,
Quando surgiu o movimento pentecostal, eles eram chamados de espíritas disfarçados, crentes. Porque tinha visões, tinha revelações, né? E ele se atirou no piso e disse: Deus, eu expulso esse demônio, né? Eu expulso o demônio dela, gritando. Foi quase um divórcio. Quase um divórcio. Às vezes a mulher é mais mulher, né? A igreja tem mais mulher do que homem. A mulher diz assim para o marido que fuma: já vai chupar essa chupeta do diabo. Aquilo só vai irritar o marido. E é o que o diabo gosta, porque ele procura ocasião. Ele procura brecha. E o assunto aqui é: não deis lugar ao diabo. Esse é o nosso assunto hoje. Não dê ocasião, não seja a causa, fecha a porta. Aí, ouçam bem, e eu disse: irmão, você está indo nisto no caminho errado. E eu disse: quando ela começar a agir assim, diga: tudo bem, querida. Abençoado seja o teu coração. Seja bem educado com ela. Apenas veja o que você pode fazer por ela. Ele disse: irmão Brana, o que devo fazer para tirar esse demônio dela? A força você não tira. Aquele demônio que se manifesta, você tira agindo severamente com ele, dando voz de comando para ele, até gritando com ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele tipo você vence. Mas essa influência demoníaca, você não vence assim, não. Você não ganha seu marido, você não ganha sua esposa, você não ganha seus filhos, parecendo um coronel dentro de casa, não enxerga os dois lados, o lado que você já passou como adolescente, pré-adolescente, jovem. Hoje as tentações do mundo são muito maiores do que aquele tempo, nem se compara, nem se compara. O diabo vai se aperfeiçoando na maldade. Então, não é assim que ganha. Não adianta bater de frente com esse espírito. Aí, Mombrano ensinou ele. E eu disse: faça como eu digo. Apenas continue orando em seu coração. Veja, eu disse: Deus se encarregará do resto. Faz a tua parte. Ele me telefonou 2 ou 3 semanas mais tarde e me disse: meu lar tem se transformado. Ele disse: minha esposa é uma pessoa diferente. E eu disse: o que é mais poderoso? Gritar, sapatear, pisotear ou encher o vosso coração de amor? Deus é amor. De tal maneira amou o mundo. São João 3:16. Glória a Deus. Então, olha o que Paulo ensina
em Colossenses 4, versículo 6. A nossa palavra seja temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um. É igual dentro de casa. Às vezes o marido pergunta para a esposa, você sabe, as mulheres, elas têm mais capacidade de encontrar as coisas. Quantas vezes eu já fui numa gaveta, não achei o que eu queria e estava lá. É assim. E tem mulher mal educada, ela tem que saber que o homem é desse jeito. E não vai mudar. Essa maneira foi Deus que fez. A mulher, ela está lá lavando roupa, ela sente o cheiro do feijão e cuida da criança. Hoje não, por causa do celular, né? Tem criança que morre na piscina, que a mãe está no celular, alguém rouba a criança porque a mãe está no celular, mas a mãe tem essa capacidade, a mulher tem essa capacidade. E às vezes o marido fala, amor, onde está tal coisa? Ela responde duramente, sei lá, procura. Isso não promove nada de bom. Isso só traz uma atmosfera ruim. Atmosfera ruim. Esse rapaz venceu a atmosfera ruim com delicadeza. Pega Provérbios 15, 1. Está escrito, a resposta branda acalma o furor, a dura suscita a ira. Então nós temos que ser prudente e não dar lugar a Satanás. Outra coisa, acho que é primeira carta aos Coríntios 15, 33. Deixa eu procurar aqui se eu não estou enganado. Essa palavra é muito boa para a nossa ocasião aqui. Aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes e não agrada a Deus. Por isso que nós devemos ser bem sigilosos, zelosos. Olha que Deus gosta tanto de nós, quando estamos separados, meditando na sua palavra, que onde a gente coloca as mãos, Deus abençoa. Pega o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios é trevas. Conselho de Deus, de um cristão genuíno, é luz. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, você no meio de ímpios, não devendo estar ali, o que vai acontecer? Você vai participar de más conversações. E pode acontecer até entre os irmãos. Paulo está falando aqui propriamente para irmãos. Nós estávamos reunidos no lugar para orar à noite, um rancho.
E nós começamos a lembrar do tempo que o diabo nos usou, tempo da ignorância. E nós dávamos risada daquilo. E, na verdade, nós deveríamos lembrar um pesar, com pesar. E lembrar, assim, da graça de Deus, do que Deus fez por nós. E se alegrar com o que Deus fez por nós e não se alegrar com aquilo que o diabo fez por nós. Más conversações. E na hora de orar, Deus levantou o irmão, não foi pastor não. E nós somos repreendidos. E eu fiquei envergonhado daquilo. Fiquei com raiva. Aceitei a correção, porque foi Deus. Fiquei envergonhado. Então você fica na rodinha, piadinha daqui, gracejo dali, e você pode notar que as piadinhas, elas vão ficando mais picantes, porque você está dando ocasião a Satanás, ocasião ao diabo, lugar ao diabo. E o diabo é muito astuto. Segunda carta aos Coríntios 2:11. Não ignoramos os seus ardis. Então, não ignore. Josué, um tipo do Espírito Santo, ele ignorou a astúcia do diabo, tá? Ele ignorou. Ele achou que ele poderia agir. Ele não agiu como Moisés. Ali ele teve uma falha. Ele deveria primeiro ter consultado a boca de Deus e acabou fazendo uma aliança que não deveria ser feita. Uma aliança imprópria. Então, vocês estão indo para o trabalho, é dia de branco, como diz as pessoas, né? Tem que trabalhar, mas nós devemos estar sempre atentos, como um animal lá na África, lá na savana. Sim, sempre vigilante, farejando. E mesmo assim, o leão, a leoa pega um. E às vezes pega, eu estava estudando, estava vendo, esses dias atrás, um vídeo assim, de muito bom para nós, sabe? 2 servos estavam brigando, talvez pelo harém das gazelas lá, né? Eles estavam brigando entre eles, disputando. E veio um leopardo, uma leoa, e pegou um deles. Aí escreveram assim, é isso que acontece quando 2 irmãos estão brigando. O diabo fica rindo, e pega, já está pego. 2 irmãos brigando já está dando lugar a Satanás. Então vamos ser mais prudentes, negócio novo, fazer oração a Deus. Não é orar depois que fez, é orar para Deus te falar se pode ou não pode. Não é orar depois que vai, é orar antes de ir, para Deus falar se você pode ir ou não pode ir. Não é orar depois do casamento. Oh Deus, transforma meu marido, minha esposa. É orar primeiro, antes de fazer, antes de dar o passo. É vigiar.
é não dar lugar a Satanás, de jeito nenhum. Nós vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Aqui tem... tá. Nós vamos... Deixa eu ler aqui do caderno. Não, tá aqui já. O irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida e família, por Basílio e família, pelo meu filho Tiago Medeiros, pela minha nora Gabriele Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Flávio Medeiros, por Mariana, por Cleia, por Michele, por minha sobrinha Flávia e família. Irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Cida, peço oração por Moisés, por libertação e salvação. A irmã Luciana Lima, peço oração por Sueli Rodrigues e solução de aposentadoria, por meus filhos e esposo, por libertação e salvação, por todos os enfermos e desempregados. Irmão Elias Guimarães, peço oração em favor da minha prima Marilene. A irmã Sandra, peço oração por proposta de moradia e trabalho feita. A Juliana Miranda de Jesus, peço por inauguração pela fé para o próximo dia 14. A irmã Jéssica Salles, peço oração por meu lar e pela vida de minha família. A irmã Elaine Andrade, ore por mim, que Deus possa agir nas minhas finanças e prover uma saída. Vamos ler aqui alguns nomes do caderno também. Débora Pereira França, Antônia Pereira França, Limara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Jacira, Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Raços Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Victor César Ribeiro Reis, Sandra Oliveira, Sebastião Charles Praque, Elcio Américo, Laércio Cobo. Tem um aqui que não é para orar. Me desculpa. Laércio Cobo, Célia Cobo, Alex Sandro Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Rogério Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basílio, Leandro Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, Maria Valentina Neta, Ana Carolina Neta, Cida Rosa Mãe, Desirei Yasmin Rosa de Oliveira. E tem um pedido aqui especial dela. Eu não vou ler o áudio, ver o áudio, mas é Luiz Antônio Cardoso e Anísio Miguel Rodrigues. Vamos falar com Deus. Pai, muitas vezes a nossa vitória não está em bater de frente com o diabo. Porque às vezes vamos diante dele desarmado. E é o que ele quer fazer, é nos chamar para a briga desarmados. Que ele sabe que ele vence. É como nós pregamos recentemente, Balaque querendo que Israel fosse amaldiçoado, para que então ele lutasse com Israel e o ferisse.
E nós estamos querendo vitória, Pai. Vitória, vitória, vitória. Mas depende muito, cada caso é um caso. Às vezes nós temos vitória, nos jejuamos, oramos, e o diabo é que sai da nossa frente. Mas às vezes devemos usar de sabedoria, usar de paciência, usar de palavras dóceis. E o Senhor pode nos ajudar nesta manhã, nos dar mais equilíbrio, mais condições. Senhor, nós queremos vencer o nosso adversário. Pai, e estas são as armas que nós apresentamos hoje pela direção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, há irmãos que querem vencer o diabo na forma de uma enfermidade, na forma de depressão. Quando ele vem arrasando as finanças, quando ele vem destruindo os casamentos, que uma das coisas que destrói é a família desequilibrada financeiramente, é discussão por causa do gasto de água, de luz, é discussão, sim. Às vezes o marido não entende que a mulher precisa de algo mais do que ele precisa. A mulher não é igual ao marido, que uma calça é suficiente para ele. Ele trocou a camisa, mudou tudo. E ele não entende que a mulher é diferente. E às vezes as finanças estão poucas e começa a discussão dentro de casa. Oh, Deus maravilhoso! O Senhor é o Deus que sempre nos ensina como vencer. E hoje foi mais um ensinamento para termos vitória sobre o inimigo. Senhor, estende, Pai, a Tua poderosa mão para abençoar, para curar, para reverter processo de destruição de lares, dar emprego para os irmãos, os negócios serem abençoados, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Amém. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós tivemos 55 conexões, uma média de 67 irmãos. Olha, faltou ainda um pouquinho, viu? De mais coisa. De improviso, então, se eu tivesse anotado, eu ia me lembrar. O irmão João Lamaca, lá em Cantagalo, no Paraná. Em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Elisalva, irmão Dário. Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão Fábio Medeiros. Leandra Góes, em Pirapozinho. Três Lagoas, Maria Luzinete. Lins, irmão Walter. Tupã, Irene Família. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Araraquara, Noêmia Gomes. Limeira, Isaac Martins. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. No Óleo, Estevão. Tupã, Miriam Araújo. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Elias Guimarães. Em Queiroz, irmão João Macilene. Piacatu, Luciana Lima. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Óleo, Cláudia. Palmas, Tocantins, Uenes Ribeiro. Placas, Pará, Janete Jarempo. São José dos Campos, Lúcia e família. Araçatuba, Solange Maia. Pedra Silva, Itaí. Itu, Antônio Calado. Sandra, Aracaju, Sergipe. Jéssica Salles, de Limeira. Elaine Andrade, Sudminúcio.
José, Maria Natanael Limeira, Marisa em Tupã, Maria Veras em Três Lagoas, Keila Jaraguá, Goiás, Valquíria Araçatuba, Bárbara Marília, Adão e Maria em Núbia Paulista, Lloyd Medrado Rubiácia e Desirê em Ourinhos. Irmãos, que o Senhor continue vos abençoando. Até amanhã, se Deus quiser. Um shalom a todos. Tchau, tchau.